Aventura em Filmes apresenta In the Lost Lands, de 2025. Em um futuro próximo, uma grande guerra destruiu o mundo. Agora a Terra é uma grande terra arrasada, pós-apocalíptica, conhecida como Terra dos Perdidos. E tudo o que resta da humanidade vive em uma única cidade. Eles são governados por Sucerano, e a igreja é responsável por manter a ordem. Um dia, uma mulher chamada Grey estava sendo enforcada por ser uma bruxa, e o executor estava usando ela como exemplo do que acontece com aqueles que desafiam a igreja. Depois que o executor vai embora, Grey usa sua magia para fazer um soldado alucinar que ele é quem estava sendo enforcado. Ele atira na corda para supostamente se salvar e acaba libertando Grey. Em seguida, ele acha que a vê ao seu lado e começa a atirar, apenas para matar o outro soldado por engano. Quando o executor fica sabendo disso, ele mata o soldado enfeitiçado e lidera os outros em busca da Grey. Enquanto o grupo procura pela sala, Grey se esconde nas sombras para matar os soldados um por um até restar apenas o executor. Grey consegue encurralá-la ameaçando com uma faca, e o executor diz, faça isso. Mas ao invés de lhe dar uma morte rápida, Grey escolhe enforcá-la. Quando ela se afasta, a multidão abre caminho para ela e chama ela da bruxa que não vai ser enforcada. Enquanto isso, Boyce estava vagando sozinho no seu cavalo, mas para diante de um túnel porque percebe que estava prestes a ser emboscado. E ele diz, eu sei que vocês estão aí. Um grupo de homens sai do esconderijo e um deles tenta roubar a arma do Boyce, mas tem uma cobra de 2 cabeças presa nela que o mata imediatamente. Em seguida, o Boyce fecha as mãos para fazer as armas aparecerem e mata rapidamente toda a gangue antes que possam tocá-lo. Antes de ir embora, ele se certifica de pegar a sua cobra. De volta a Grey, ela encontra um abrigo em uma torre e deixa algum dinheiro para uma mulher cega, que a reconhece por sua gentileza. Mais tarde, elas recebem a visita da rainha e de Gerais, o capitão da guarda. A rainha que compra o poder de se transformar em um lobo e paga com algumas joias elegantes. Grey nunca recusa ninguém e aceita o trabalho, explicando que vai contratar um caçador para matar o metamorfo e tomar o seu poder. O prazo será a próxima lua cheia que acontecerá em 6 dias. Enquanto Grey prepara suas lâminas para partir, Gerais tenta comprar um desejo também. Ele quer que Grey fale com a rainha. Ele jura, eu sou leal a ela, mas acho que conseguir esse poder vai destruí-la. Grey não acredita nele e acha que ele estava apenas com ciúmes, mas como ela não recusa ninguém, aceita o relógio dele como pagamento. Depois disso, Grey usa um feitiço para olhar para as terras perdidas e encontra o que precisa. Ela observa como um grupo de homens estava tentando lutar contra um enorme lobo, mas todos são mortos em segundos. Enquanto isso, Sucerano estava na cama e pede ajuda à rainha, porque se urinou novamente. A rainha diz, chamem as criadas, insultando o marido, claramente cansada de lidar com ele. Momentos depois, ela estava beijando o Boyce, revelando que eles estão tendo um caso. Quando o Boyce tenta sair escondido do castelo, é parado pelos guardas. Então, cospe o álcool que estava bebendo em uma tocha para incendiar um dos guardas. Depois, ele chuta o outro jogando a escada abaixo. Mais tarde, em um bar, Grey se aproxima de Boyce e tenta contratá-lo como caçador, já que ele é conhecido por seu conhecimento das terras perdidas. Boyce só quer jogar, então Grey joga contra ele e vence facilmente a primeira rodada. Ele ainda hesita em aceitar a missão dela, porque a maioria das pessoas não sobrevive às terras perdidas, então Grey diz que, se ela algum dia atrasá-lo, ele tem permissão para deixá-la para trás. Depois, o Boyce conta a ela sobre um grande lobo que vive em um lugar chamado Rio do Crânio. Grey percebe que o nome combina com a sua visão e promete pagar o Boyce com um relógio se ele levar ela até lá. Nesse momento, um grupo de soldados entra no bar e um deles começa a atirar de cima, mas Boyce joga a cobra nele para matá-lo rapidamente. O corpo cai e a cobra pula no braço do outro soldado. Então seu parceiro corta o membro fora e a cobra foge. O executor então entra na briga e usa a faca para matar rapidamente a cobra. Quando se vira, Grey e Boyce já se foram. Na igreja, o patriarca lembra a todos que as bruxas e hereges devem ser levados à justiça. A multidão finge estar rezando, enquanto secretamente passa um bilhete sobre o movimento rebelde. Depois da missa, é revelado que o patriarca sabe sobre o bilhete e percebe que Grey se tornou o símbolo da rebelião. O executor traz a mulher cega e pisa na sua mão até que ele explique que Jairas e a rainha visitaram Grey. O patriarca ordena que o executor encontre Grey e a faça confessar que estava manipulando seus líderes antes de enforcá-la. Nas Terras Perdidas, Grey e Boyce estão acampando à noite. Boyce tenta capturar uma nova cobra, mas não encontra nenhuma que o agrade.
Enquanto Gray tenta dormir, Boyce se aproxima com a sua lâmina, então ela o impede com a sua faca. No entanto, ele estava lá apenas para matar o escorpião que estava prestes a picá-la. No dia seguinte, a dupla chega até um posto de troca de comando pelos irmãos Mara e Ross, que são os velhos amigos do Boyce. A Mara beija o Boyce antes dos dois serem convidados a entrar. Boyce explica que encontrarão o metamorfo em uma semana, e Gray explica que precisa disso em poucos dias, então Boyce decide que tomarão um atalho muito perigoso. Naquela noite, Boyce e Mara se divertem e lamentam que só se veem uma vez por ano. Quando a dupla parte pela manhã, Boyce avisa Mara que os irmãos são os únicos rostos amigáveis nas Terras Perdidas, e Gray nota um esqueleto de besta em uma jaula. Enquanto isso, o Executor e todos os seus soldados começaram a procurar pelas Terras Perdidas de trem. A rainha vai ver o Patriarca, já que ele autorizou o uso do trem sem consultá-la, além de ter enviado todos os soldados embora e deixado a cidade vulnerável. O Patriarca diz: escutei rumores sobre a sua traição, mas a rainha garante: era tudo mentira. Mais tarde, o Patriarca liga para o Executor no trem e diz que confirmou que a rainha estava mentindo, então precisam capturar a bruxa rapidamente. Se prenderem a rainha por traição e o sucerano doente morrer logo, o Patriarca poderá assumir o controle da cidade. Algum tempo depois, os soldados encontram Ross e Mara, e os torturam até que Mara confessa que Gray e Boyce estão indo para o Rio da Caverna. Antes de irem, eles matam os irmãos e incendeiam o posto de troca deles. No dia seguinte, Grace e Boyce chegam a Fenda, uma cidade em ruínas cheia de abismos. Eles entram em um prédio antigo com um teleférico e o Boyce procura pelo motorista, que leva qualquer um por dinheiro. O homem não responde quando o Boyce chama o seu nome, então a dupla começa a vasculhar o prédio. Infelizmente, eles descobrem que o motorista foi enforcado, o que significa que os soldados chegaram aqui primeiro. Quando a dupla tenta sair, o Executor e seus homens o cercam. Eles estão dispostos a deixar Boyce ir se ele entregar Gray, e mostra o corpo de Mara como prova de que eles estão falando sério. Nesse momento, Mara acorda e diz o nome do Boyce, então o Executor atira nela para matá-la de vez. Boyce fica furioso e abre fogo enquanto Gray se desliza para atacar um soldado e roubar as suas armas. Ela também abre fogo e, trabalhando juntos, ela e Boyce rapidamente matam todos os homens que o cercam. Infelizmente, há uma horda de soldados escondidos no trem e agora eles saem para poder se juntar à luta. Boyce e Gray continuam lutando e matam o máximo de homens possível, mas os soldados apenas continuam vindo e o número deles é incontrolável, sem contar que Gray fica sem balas. A dupla tenta fugir, no entanto o trem tem um canhão que atira neles. Por sorte, eles se movem rápido o suficiente para apenas cair sem se machucar. Então correm em direção ao teleférico e Boyce o solta atirando no carretel. Os soldados ainda estão tentando alcançá-los, então Gray e Boyce começam a lutar corpo a corpo para poder mantê-los longe dali. Como agora eles estavam se movendo sobre um enorme abismo, os soldados caem para a morte de grandes alturas. Alguns homens aparecem no teto e Gray imediatamente sobe para lutar com eles com as suas lâminas. Ela se move rápido para derrotar a maioria deles e faz um grande salto para forçar o último cara a segui-la. Agora, ela pode apenas cortar a mão dele para fazê-lo cair. Lá dentro, Boyce também luta corpo a corpo com alguns soldados restantes. Vendo seus homens sendo derrotados, o Executor faz um soldado cortar os cabos. O teleférico fica pendurado de um lado e Gray tem que usar as suas lâminas para poder se segurar. Boyce quebra uma janela para fazer outro soldado cair, então o Executor atira no outro cabo e o teleférico desce, deslizando por um prédio antes de colidir com um lado do abismo. Gray e Boyce começam a escalar a parede rochosa e conseguem sair do teleférico bem antes dele cair. O Executor abre fogo e acerta o ombro de Boyce enquanto ele ainda estava subindo, mas Gray já alcançou o topo e usa seus poderes para poder manter o Executor distraído, o que permite com que a dupla desapareça. Naquela noite, Boyce remove a bala do ferimento e Gray costura o local. Boyce pensa nos seus amigos perdidos e jura se vingar do Executor. Antes de dormirem, eles observam as cores e os relâmpagos no céu. No dia seguinte, a rainha descobre que estava grávida. Ela sabe que o pai é o Boyce, mas finge que é o sucerano. Agora que ela tem um herdeiro para garantir o trono, ela coloca um travesseiro no rosto do sucerano e o sufoca até a morte. Enquanto isso, Gray e Boyce chegam à Ruína das Sombras, uma área que se enche de demônios à noite. No entanto, eles escutam o trem do Executor se aproximando, então não tem escolha a não ser ficar aqui.
Eles se escondem dentro de uma torre de refrigeração e destroem um monte de latas para derramar gasolina no chão. Quando anoitece, as luzes da torre se acendem e um demônio tenta atacá-los. Boyce joga um isqueiro na gasolina para criar um círculo de fogo que o cerca. Logo, mais demônios entram na torre e a dupla precisa abrir fogo, mas as suas balas não fazem muito efeito. Os demônios trazem uma placa de metal e colocam sobre o fogo para criar uma ponte. Então Boyce os bloqueia chutando uma lata de gasolina e atirando nela. Um demônio salta enquanto a lata explode e ataca Boyce, mas Gray o puxa de volta ao esfaquear a criatura com as suas lâminas. Quando o demônio torce o corpo para tentar pegá-la, Gray tem que saltar e lutar com ele corpo a corpo. Boyce derruba a criatura e a empala com uma barra de metal, enquanto Gray lança uma lâmina em outro tanque de gás. Dessa vez, a explosão é maior e chama a atenção dos líderes dos demônios, que observa do topo da torre com seus servos. Eles pulam e atacam os dois humanos, enquanto o líder chama Gray pelo nome, dizendo que ela não deveria ter voltado a esse lugar. Gray usa magia para fazê-lo recuar e lança fogo com a mão, controlando todo o círculo de chamas até fazê-lo crescer em um enorme tornado de fogo que queima todos os demônios, inclusive o líder. Depois disso, Boyce comenta que não sentiu as chamas, então a Gray explica que não eram reais. Ela usou uma ilusão para fazer os demônios pensarem que estavam em chamas e assim eles morreriam por efeito placebo. Ela revela que há um grande tesouro cheio de poder escondido ali, e muitos anos atrás um homem a contratou para roubá-lo. No entanto, esse lugar é tão corrompido que transformou o homem e seus servos nos demônios que encontraram. No dia seguinte, o patriarca anuncia que Sucerano estava morto, mas a rainha estava grávida. Então o bebê será o novo Sucerano. Os cidadãos não reagem, então Gerais atira pro alto para fazer a multidão aclamar a rainha e o seu filho. Depois disso, o patriarca se ajoelha para a rainha, prometendo aconselhá-la bem. No entanto, em particular, ele a insulta e chama o executor para dizer que se apresse. A rainha também faz planos e beija Gerais para manipulá-lo, esperando poder usar o exército dele para os seus objetivos pessoais. Boyce e Gray chegam aos campos de fogo e Boyce anuncia que chegarão ao destino no dia seguinte. Lutar contra o metamorfo vai ser muito perigoso, então Gray acha que o Boyce deveria pegar o seu pagamento e partir. Ele se recusa e pede que ela volte com ele, mas ela não pode porque é uma maldição a força a aceitar toda a missão. No dia seguinte, Boyce e Gray estão cruzando um túnel quando escutam o trem se aproximando. Como não podem correr mais rápido do que ele, eles fazem um plano. Gray fica sobre os trilhos e espera o trem se aproximar antes de começar a correr. O executor imediatamente faz o trem persegui-la, sem saber que é uma armadilha. Gray o guia até o trilho quebrado e salta no último segundo para que Boyce a agarre. O trem não consegue parar e cai no abismo, causando uma explosão que mata o executor e todos os seus homens. Quando o patriarca descobre isso, ele tenta reunir toda a sua guarda para tomar o trono à força. No entanto, Gerais e seu exército de repente o cercam para matar ele e os seus soldados restantes, deixando a rainha como a única líder da cidade. Depois disso, Gerais e a rainha comemoram, ficando bem safadinhos. No dia seguinte, Gray e Boyce chegam ao Rio da Caveira, uma área coberta com ossos das vítimas do lobo. Eles procuram um prédio antigo e encontram sinais de que alguém vive ali, mas não há ninguém à vista. Boyce diz a Gray que deveriam voltar, mas Gray quer terminar a sua missão. Quando a noite cai, Gray cobre os seus dedos com garras de prata e sai pra fora. Boyce tenta impedi-la novamente, mas é tarde demais. A lua cheia estava no céu e o faz se transformar. Acontece que ele era o metamorfo o tempo todo, e Gray acha que ele concordou em guiá-la para levá-la até ali e matá-la. O corpo de Boyce cresce em tamanho, e suas roupas são destruídas enquanto ele termina de se tornar um enorme lobo. Gray joga o medidor de tempo nele antes de começar a lutar com as suas garras de prata, mas Boyce é claramente mais forte e arremessa ela com facilidade. Então Gray cria uma ilusão que envia um bando de pássaros contra ele, permitindo que ela se esconda. Quando Boyce salta para atacar o pássaro grande, a ilusão termina e revela Gray esfaqueando ele com as garras. Boyce tenta se defender, mas agora estava muito fraco, e após mais alguns golpes, Gray o derruba. Ele levanta os braços em um último esforço, quando Gray se move para desferir o golpe final. Segundos depois, o Boyce acorda coberto de cicatrizes. Gray estava dando água para ele e dizendo para ele descansar. Boyce adormece e da próxima vez que acorda, se encontra acorrentado. É revelado que, quando Gray costurou seus ferimentos, ela escondeu um pouco de prata sob a sua pele, que o envenenou o tempo todo. Quando ela se prepara para matá-lo, Boyce diz que tem um desejo e a lembra de que ela não pode recusar ninguém. Ele quer que eles fiquem juntos e caçem juntos para acabar com a sua solidão. Gray concorda enquanto aponta que isso tem um preço.
Nesse momento, as nuvens se movem e a lua força Boyce a se transformar novamente. Então Gray começa a cortar o seu peito. Na manhã seguinte, Gray deixa o medidor de tempo no túmulo de Boyce e parte com a sua pele. Quando entra na cidade, os escravos cantam o seu nome e alguns guardas tentam acalmá-los sem sucesso. Logo, a enorme cruz da igreja é derrubada pelos rebeldes. Gray entrega a pele para os Gerais com instruções para que a rainha obtenha o seu poder. Quando os Gerais aponta que ela falhou na missão dele, Gray explica que matou o amante da rainha e agora Gerais pode tê-la, que é o seu verdadeiro desejo. Mais tarde, a rainha tem um colapso ao perceber que a pele pertence ao Boyce morto. Seu objetivo sempre foi se tornar uma besta para ficar com ele, mas Gerais aponta que Boyce a corrompeu. A rainha percebe que ele a traiu e pega um grampo de cabelo para esfaquear Gerais no pescoço, matando ele. Os rebeldes aproveitam a chance para invadir o castelo e matar todos os guardas, cujas balas não fazem nada contra uma quantidade tão grande de pessoas. Quando o sol nasce, queima a pele até não restar nada além de cinzas. Ao mesmo tempo, o túmulo de Boyce começa a tremer. Algum tempo depois, o Boyce revivido encontra Gray com a intenção de matá-la. No entanto, Gray confessa que sempre soube que ele era o amante da rainha. Ela planejou tudo para que os rebeldes pudessem finalmente derrotar os seus opressores e Boyce sobrevivesse no fim. O Boyce tenta atirar mesmo assim, mas a sua arma falha, então ele ataca com uma faca. Gray desvia e eles acabam com as lâminas no pescoço um do outro. Quando Gray o lembra de que era isso que ele desejava, Boyce concorda e agora a dupla parte, juntos para viajar pelas terras perdidas. O que vocês acharam desse novo filme com a Mila? Deixe aí nos comentários. Se vocês curtiram esse resumo e quiserem assistir mais um, tá aparecendo no meio da tela, é só clicar. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!